Deve ter acontecido com você também. Muita gente mandou a gente ler esse livro. A gente não estava muito afim porque a gente já tinha lido vários artigos do mesmo autor e a gente sabe que ele é famoso por dizer coisas como essa aqui. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Hã? Mas ok, a gente leu esse livro. A gente rabiscou, anotou, a gente se irritou um pouco também. E aí assim, a gente é contra queimar livros. Especialmente esse aqui, que é pesado e tem sido muito útil para segurar essa porta aqui que sempre batia com o vento. Pois é, só que isso só resolve o problema aqui de casa, isso não resolve o problema do Brasil. O Brasil precisa de um livro que reverta esse aqui. Bem que esse livro poderia se chamar Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Esse não seria o equivalente de esquerda do livro do Olavo. Não é isso. Não mesmo, porque o livro do Olavo distorce referências filosóficas para defender uma tese que é puramente ideológica. O antídoto para isso seria usar uma referência ideológica, que é o próprio Olavo, para recuperar todas aquelas teses filosóficas que ele distorceu e esvaziou. Esse livro pode existir, Mas só se uma editora quiser. O que esse livro faz é pegar referências dos mais variados autores, gente que geralmente escrevia sobre filosofia, aí ele torce e espreme essas referências até que toda a filosofia tenha escorrido para fora delas. Assim, só o que sobra é uma tese puramente ideológica. Diferentes autores veem a dualidade entre filosofia e ideologia de maneira diferente, só que aí vai o nosso jeito de ver as coisas. A filosofia é dinâmica, porque ela é feita de dúvidas. Aceita rever conceitos e está sempre mudando, junto com a ciência e com o próprio universo sobre o qual ela se permite especular. Já a ideologia é estagnada, porque ela é feita de convicções. Ela não aceita rever conceitos e está sempre tentando se agarrar às suas certezas, mesmo que o mundo ao redor dela mude radicalmente e invalide todas as suas crenças. Ideologia é o cadáver de uma filosofia que já se foi. E deve ser por isso que ideologia demais cheira tão mal. Esse livro tem ideologia demais e filosofia de menos. E esse livro atingiu o status de guia do tal do Novo Brasil. E olha, isso diz muito sobre o nosso contexto, hein? O Brasil ficou parecido com esse livro aqui. Um país que acha que sabe de tudo, que acha que pode jogar a ciência e a filosofia para escanteio, enquanto se guia pelas próprias convicções burras, dogmáticas e geralmente preconceituosas. Uma boa antítese desse livro precisaria resgatar a filosofia que ele transforma em ideologia e nunca, Em hipótese alguma, substituir uma ideologia pela outra, isso jamais. essa é a nossa proposta, e a essência dela precisa estar logo aqui, nessa citação que abre o livro. O próprio Olavo escreve: Se você não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler este livro. Aqui, o autor parece sugerir que esse livro existe para guiar a conduta dos leitores. É pretensioso, porque ele se coloca numa posição de superioridade em relação ao leitor. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota inverte essa relação com esse texto aqui. Se você é capaz de tirar de um livro dúvidas válidas para sua orientação moral no mundo, você está pronto para ler esse livro. E você tá pronto para ler esse livro, porque o livro respeita o leitor como um ser autônomo, capaz de encontrar aqui não uma doutrina que o guie, e sim informações válidas para questionar a vida e o jeito como ele vive.
Essa mesma reversão precisaria ser feita para resgatar as ideias originais dos pensadores que são citados no livro do Olavo de Carvalho. Antônio Gramsci é um desses pensadores que ele demoniza. Olavo escreve: Antônio Gramsci limitava o papel dos seres humanos ao de agentes da luta de classes. E bem mais adiante ele completa, falando não apenas de Gramsci, mas de maneira geral. O fanático, E entre eles, na visão de Olavo, certamente Gramsci. nega aos demais seres humanos o direito de definir-se nos seus próprios termos. Aqui, Olavo se esforça para tirar a dimensão filosófica da obra de Gramsci. O objetivo dele é que reste em Gramsci apenas o viés social. Isso é importante para Olavo porque sem isso, ele não pode meter na gente o medo do fantasma do marxismo cultural. E é como disse o sábio piloto Raul Schecker: Só vou acreditar que o marxismo cultural é o maior inimigo do Brasil quando encontrarem 117 fuzis na casa dele. o nosso livro, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, traria essas informações de uma outra maneira, com muito mais fidelidade ao que Gramsci pensava. A gente escreveria assim: Gramsci argumentava que os seres humanos se definem através de suas relações mútuas, já que o homem, como parte da natureza, não poderia se definir a partir de sua relação com ela. Ou seja, não é que o Gramsci nega a você o direito de se definir por si mesmo, é só que ele acredita que essa definição está intimamente ligada às relações que você mantém com o outro e também com o histórico dessas relações. É um processo. O Gramsci é muito mais complexo do que o Olavo faz parecer. Aliás, é assim com todo e qualquer autor citado por ele. Todas as distorções feitas por Olavo são super simplificadoras. Esse livro tem 193 capítulos divididos em 26 tópicos. O seu antídoto teria 26 capítulos. Seria um livro um pouco mais curto que o original. Porque a gente poderia simplesmente descartar as centenas e centenas de páginas em que Olavo escreve suas maluquices sem distorcer a obra dos outros. O livro do Olavo tem uma apresentação que tenta definir o que é idiotice. São 5 páginas autoelogiosas para dizer basicamente que ser idiota é não aceitar tudo o que o Olavo diz, como o Olavo diz, na hora que o Olavo diz. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota também começa com um texto definindo idiotice. O texto é o que segue. Um idiota é, antes de tudo, um marginal. Antes de tudo. Tudo mesmo. Originalmente, o termo ídios era usado depreciativamente na antiga Atenas, para definir aqueles que se apartavam da vida pública. O cara abria mão da vida em sociedade, com suas regras e anseios civilizatórios, e automaticamente era chamado de idiota. Esse é o idiota ancestral. O tempo passou e o jogo virou. O idiota, antes marginalizado, agora se apossa facilmente das estruturas de poder. Com essas estruturas nas mãos, o idiota constrói um mundo à sua imagem e semelhança. Um mundo no qual estamos todos condenados a viver. Alguém pode ver aí uma prova incontestável da ascensão do idiota. Era um mero marginal na antiguidade e milênios depois pode ter virado filósofo autoproclamado ou até presidente da República. Mas há outra maneira de ver as coisas, bem menos amarga. Os idiotas ditando os rumos das nossas vidas têm muito pouco a ver com aqueles idiotas ancestrais e marginalizados. Um olhar atento para o significado original do termo ídios revela as diferenças. Ídios se refere ao próprio, ao mesmo, a si. O ídios, dessa forma, era aquele ateniense que olhava para si e que cuidava de si, em oposição ao cidadão grego, sempre integrado e dedicado às questões da polis. Se o cidadão grego era um animal político, o ídios era apenas um animal. Ele não queria saber de política e, justamente por isso, passou a ser designado por um termo depreciativo.
Neste século XXI, ao contrário, os idiotas estão obcecados pela política. Ora enxergam ameaças inexistentes, como um tal de marxismo cultural, ora pregam a aniquilação de qualquer um que ouse limitar o seu sagrado direito de ser idiota. Os idiotas mudaram, porque o próprio termo idiota mudou, adquirindo novos usos e assimilando novos conceitos dentro de si. Aqui e agora, idiota é sinônimo de falta de inteligência, de baixo discernimento, de tolice. Mas idiota, Aurélio e Ruais concordam, também pode significar pretensioso ou vaidoso. A lista de sinônimos é grande, mas mantém alguns laços com o ídios grego original. Se aquele idiota ancestral optava por renunciar ao coletivo e se dedicar apenas a si, podemos concluir que ele fazia isso por se considerar superior à coletividade rejeitada. Existe aí vaidade, e aos olhos da sociedade ateniense de então, também existia tolice. É nesse ponto que o idiota ancestral e apolítico se encontra com o idiota contemporâneo e obcecado por política. O idiota é, desde sempre, um sujeito autocentrado, preocupado exclusivamente consigo mesmo. O idiota era um egoísta no passado e assim continua sendo. A diferença é que, na antiga Atenas, ele ficava de fora da política. Hoje, ele é a política. Tudo é feito por ele, para ele, em nome dele. E é por isso que combater qualquer filosofia ou doutrina que assuma, ainda que remotamente, a existência de valores coletivos é a prioridade absoluta do idiota. Quando nos entendemos como coletivo, o idiota se sente ameaçado em seu direito sagrado de ser idiota. E essa é a primeira coisa que você precisou desaprender para virar um idiota. O respeito a todos aqueles e a tudo aquilo que não são você mesmo, o idiota. Toda a nossa conversa até aqui recorreu à etimologia, o campo da gramática responsável por desvendar a origem histórica de cada palavra que usamos. Na gênese de cada palavra existem essas misteriosas coisas mentais. Ideias, conceitos, abstrações, que representam a matéria-prima, a mais pura subjetividade com a qual moldamos nosso vocabulário. Dessa forma, quem investiga a origem das palavras, investiga por tabela a história de todas aquelas misteriosas coisas mentais. Investiga a história da consciência humana. Nas mãos da filosofia, a etimologia tem se revelado um verdadeiro canivete suíço. Existem muitas ferramentas contidas nesse que parece ser apenas um campo específico da gramática. Nietzsche que o diga. Certa vez ele abriu seu canivete etimológico e dissecou a origem dos termos bom e mal. Lá se vão uns 130 anos e continuamos debatendo o que ocorreu naquele momento. No presente idiotizado, há quem use esse mesmo canivete para assaltar palavras, destituindo-as de sua riqueza histórica, de seus conceitos, abstrações e ideias acumulados ao longo dos séculos. O trombadinho armado com o canivete da etimologia é perigoso por si só, e a periculosidade aumenta quando ele encontra outras armas, sobretudo no poderoso campo da epistemologia. Reagir a um assalto, bem se sabe, é sempre perigoso. Sendo assim, é prudente avisar. Lendo esse livro, você estará reagindo a um assalto. A parte boa é que, com essa reação, talvez você consiga reaver coisas preciosas, coisas que você nem sabia que tinha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, a gente está pilhado aí com a ideia do livro. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento.
Hoje é a vez da Thalita Souza, nossa doutoranda em ciência de materiais, que tá louca pra ver um vídeo sobre a história do cangaço. Ainda vai acontecer. A Thalita aparece aí com o Silvio e pede pra gente dizer: olha, Silvio, a Thalita te agradece imensamente por indicar o Meteoro Brasil. Ela diz que o canal mudou a vida dela. Gente, eu não inventei isso. Juro que foi a Thalita que pediu pra falar. A gente não faz autoelogio aqui. Ao contrário do livro do moço lá, né?